Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nosso conteúdo. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga misericórdia, Senhor. Ajuda aí quem não está conseguindo. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois que, primeiramente, lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, e isso que pregamos, e é nisso que vocês crerão. Amém? Feche seus olhos antes de sentar, vamos. Pai, nessa manhã nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, nós abrimos a nossa boca e cantamos canções que centralizam a tua verdade, o teu papel em nossas vidas, aquilo que cremos, aquilo que somos. Mas, Senhor, nessa manhã, ao abrir esta palavra, que é a tua palavra, Senhor, fala conosco. Deus, que saiamos daqui de uma forma diferente que entramos, compreendendo os teus princípios e os teus propósitos ainda mais do que o Senhor deseja nesses dias. No nome de Jesus, e todos digam, podem se assentar. Se você vai anotar, a ministração de hoje tem como o tema crer até o fim. Crer até o fim. Eu vejo algumas coisas, a gente tem batido muito nessa tecla, e que é um tempo de realidade, do viver o Cristo em nós, do estabelecer o cuidado do Senhor, de andar com o entendimento da sua verdade. Mais do que nunca, o Romanos 12 é real para esse dia, renovando a nossa mente, buscando o entendimento, sabendo que da forma que nós viemos até aqui, ela precisa ser ajustada para que a gente possa alcançar ainda mais do que o Senhor deseja. E eu não estou falando de algo novo, eu não estou falando de ferramentas, eu não estou falando de nada de estratégia. Eu estou falando exatamente, por incrível que pareça, é nesses dias nós voltarmos os nossos olhos para aquilo que a palavra nos ensina. Nós precisamos sair de um ambiente, de pararmos de ficar pensando de como fazer. Precisamos entender que é tempo de obedecer o que a Bíblia diz. É tempo de nos posicionarmos diante daquilo que está escrito aqui. Não é tempo da gente ficar pensando numa rede ou qualquer outro lugar. Como eu faço para fazer isso? Diga assim comigo, tudo o que eu preciso já está pronto e já está feito. Não tenha dúvida que o diabo quer de todas as formas nos tirar do propósito de Deus. E eu já falei isso várias vezes. Não são grandes coisas que têm tirado as pessoas da presença de Deus. São as pequenas coisas. Eu já ministrei aqui sobre isso, o caminho da apostasia.
O caminho da apostasia, irmãos, o primeiro passo que você dá em direção a esse lugar de frieza, o primeiro passo em que você dá em direção a um lugar de abandono das verdades do Senhor, porque a apostasia é aquilo que você tinha convicções, aquilo que você tinha certeza, as coisas que Deus fez na tua vida, de repente, no estalar de dedo, você olhar para elas e dizer assim, não foi bem assim, não foi Deus que fez. Foi o meu jeito, porque eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Diga assim comigo, tudo começa no orgulho. Irmãos, quando você começa a tirar Deus de centro das coisas e acha que tudo é você, o que a Bíblia diz? Que o orgulho precede a queda. Irmãos, uma pessoa orgulhosa, ela tem no seu DNA o mesmo DNA de Lúcifer. A palavra de Deus diz que quando foi confrontado, ele diz assim, ele ousou ser igual a Deus. Uma pessoa que ela se veste de um orgulho, mesmo que você ache que seja banal, pequeno, eu tenho orgulho do que eu sou. Irmãos, preste bem atenção, eu não estou dizendo que é desqualificar quem você é. Entenda. Eu estou falando de equilíbrio, de saber que aquilo que acontece na nossa vida, só acontece, tem acontecido e vai acontecer por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando você se depara para uma realidade que nós estamos vivendo hoje, o que você mais vê é o diabo pegando e colocando cunhas. Não sei se você conhece essa expressão, quando o pessoal arruma enxada, pega uma cunha e bota num lugar que estava semi-aberto e começa a bater para ela ficar presa, socada, para ela ficar firme no lugar. Pequenas cunhas o diabo tem colocado na vida das pessoas. Pequenas coisinhas que pelo fato de não ser confessadas, pelo fato de não ser expostas, pelo fato de não ser, questionadas no sentido de resolvê-las, o diabo tem tirado elas do propósito de Deus. Eu já ouvi vários homens de Deus falando que Sansão era um homem que foi usado por Deus, mas quando ele antes de ele cair, ele era um homem que tinha Deus em tudo que fazia. Tem muita gente que acha que ainda tem Deus e que está sendo usado por Deus e está vivendo numa atmosfera, de legalismo, e não acha e não vê isso. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você com toda a sinceridade do meu coração, de verdade em Cristo Jesus. E isso aqui, irmãos, é um entendimento que eu tenho, cada um tem o seu e está tudo certo. Mas quando a Bíblia diz que nos últimos dias, muitas pessoas levantarão pastores de si mesmo, enganarão a si mesmo, a verdade vai ser como comichões nos ouvidos. Irmãos, eu não creio que isso, ainda vai acontecer. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Uma vez, o Senhor me deu uma direção para ser feita. Eu não morava em Brusque, eu morava em Marabá, no interior do Pará. Deus tinha me dado uma palavra e confirmado isso, era para me vir para o sul, na época para o Paraná. E eu não vi dessa forma. Deus estava apontando o que eu tinha que fazer, como fazer, na hora onde tinha que ser feito. E eu não fiz isso. E na época, trabalhando numa empresa que o Zé conhece, meu pai, enfim, já falei sobre isso. Quando eu fui conversar com os meus diretores na época, eles falaram assim, não, para que você vai sair? Não, vem cá, nós vamos te dar uma recompensa em salarial, dobrou o meu salário. Diga assim comigo, quem está longe da verdade, se engana com qualquer assobio. Quem lembra do assobio do pai quando era pequeno aqui? Tem alguém que lembra? Mas quando você está fora da casa do pai, qualquer assobio, opa, era meu pai. Não, não era. Eu estava longe. Eu não parei para ver o que o Senhor estava querendo falar comigo. Eu não vigiei, eu não guardei meu coração. Sabe o que aconteceu? Eu aceitei e voltei para Belém. Com o salário daí, Pedro, dobrado. E eu achei, Jonas, que Deus então tinha mudado aquela passagem. Não era o grande peixe que tinha engolido Jonas. Era eu que tinha engolido ele, entendeu? Porque eu era o cara, né? Eu era o bonzão, imagina. Botei algumas coisas, fiz, teve um momento que eu até usei a palavra, eu lembro disso. Eu falei assim, Senhor, se for para mim, eu vou botar essa lã aqui, eu quero que amanheça seca. E em volta tudo molhado.
E o diabo sabia disso, né? Amanheceu sequinho. No outro dia, não, Senhor, agora eu quero que o Senhor toque. E isso orava assim, sabe? Que nem aqueles fariseus. Eu quero que o Senhor toque o coração da Priscila. A Priscila na sala. Porque o fariseu é assim, né? O fariseu, ele ora o mais alto para todo mundo ver e tadinho dele, né? E eu, Senhor, eu quero que o Senhor toque o coração da Priscila. Porque a Priscila morava no Pará e ela do Sul. Tu acha que ela queria ficar no Pará? Nada contra. Mas é lógico que ela queria vir mais perto da família. E eu orando bem alto para que ela pudesse ouvir. E aí o Espírito Santo trabalharia ao meu favor. E eu não vim para Brusque. Aliás, não vim para o Paraná. Fui para Belém de novo. Foram os piores meses da minha vida. Em todos os sentidos. Porque quando Deus me deu uma palavra para mim ir, estava tudo preparado com Ele. Eu não fui, daí eu quis ir do meu jeito. Bota a mão assim na testa. Você que já fez uma coisa assim, não precisa denunciar não. Você que já fez uma coisa assim, fala, isso é ruim. Rapaz, quando a gente sai do propósito de Deus e quer fazer com o nosso jeito. Arrebenta com tudo, irmão. Não sobra nem uma fibrazinha da unha que não dói. Dói tudo. Tudo. Mas sabe quando passa isso? Quando você reconhece e diz assim, opa, saí dos teus caminhos, alinha, Senhor, as coisas. Que quando você reconhece isso, meu irmão, o projeto de Deus que estava pronto e está pronto, Ele faz assim, ó. Aí a velocidade é 5G. A velocidade é assim, ó. A internet é 1 tera. Você não precisa de senha. Está na área, está conectado, tem acesso a tudo. Quem crê nisso, diga amém. E vendo essa geração, vendo esse ambiente de hoje, uma igreja, que eu não estou falando de comunidade cristã Nova Aliança, estou falando da igreja do Senhor Jesus na terra. Uma igreja que parece que está confundindo aquilo que Deus entregou de graça através de Cristo Jesus. A salvação, que é algo gratuito, não é por obra, justamente para que ninguém se glorie. Parece que não entendeu nada. Quando Paulo diz assim, ó, lá no versículo 1, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes por meio deste evangelho. Vocês são salvos desde que, diga comigo, desde que apeguem firmemente a palavra que preguei. Ô, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a vida em Cristo não é aplausos? Você sabia que a vida com Cristo e em Cristo não é aplausos? Não é uma troca de favores. É um ambiente em que eu tenho que entender que eu preciso viver. Diga assim comigo, viver com Cristo fala muito mais de fidelidade com Ele do que Ele comigo. O viver em Cristo é eu todo o tempo entender que o que eu recebi, eu preciso passar. Isso é fidelidade. O pastoral falou sobre isso semana passada. Ser fiel até o fim, continuar até o fim, crer até o fim. Passa por um processo de como cristão que, independente de qualquer situação, eu preciso estar firme. Preciso estar firme. Irmãos, Jesus não vem buscar uma igreja que oscila. Ele vem buscar uma igreja preparada. Não é uma igreja que vive, sabe, momentos como folha de bananeira, que agora é isso, agora é aquilo outro, vamos caminhar nisso. Não, irmãos. Não é isso. Às vezes as pessoas confundem a graça, e aí a gente vai entrar no mérito que eu não quero entrar, sobre super graça, sobre essa, não é isso que eu quero. Mas ontem eu estava ouvindo o William pregar, a graça, irmãos, não tem graça. A graça, irmãos, é um lugar onde, por exemplo, eu não tenho cobrança. A graça é um lugar onde eu não tenho peso se eu tiver com o coração nas coisas. Agora, se eu estou com o coração no Senhor, a graça me faz ser responsável. A graça me faz ser digno. A graça me faz ser leal. A graça me faz ser o quê? Constante. E hoje a gente não vê essa lealdade.
Quem nos visita, que está nos acompanhando pela internet, sabe disso. Deus nos deu uma direção de não falar sobre dízimo e ofertas aqui no altar. Não porque nós não cremos, irmãos. Não tem nada a ver com isso, entenda. É justamente o oposto. Você precisa entender a graça que você carrega e você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Eu não preciso estar te dizendo o que você tem que fazer. Eu não preciso estar te lembrando. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, eu duvido se Ele não está te lembrando o que você tem que fazer. Pastor, mas eu não dizimo, eu não oferto por isso, por aquele. Irmãos, o problema é seu e Deus. Isso não sou eu que tenho que te convencer, é o Espírito Santo. Agora, louvar a Deus, dizendo que eu tenho uma graça e tudo mais. A Bíblia diz, quantos aqui aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador? Levante a mão. Você já procurou ver o que o seu Senhor pensa sobre isso? Não tem a ver com o momento, não, porque agora está sobrando, então eu vou fazer. Agora não tem a ver com isso. E eu não ministro sobre isso, mas eu podia passar o dia inteiro aqui falando sobre primícias, sobre honras. Tem pessoas que querem que eu ministre sobre isso, mas eu não tenho autoridade ainda de Deus para fazer sobre isso. Eu não tenho autorização de Deus para falar sobre isso. Mas são chaves que levam as pessoas de um lugar para o outro. E isso não é troca. Isso é entendimento daquilo que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Eu não sou movido ao que os outros pensam. Eu sou movido àquilo que eu tenho que fazer. Diga assim, levante sua Bíblia mais alto, assim, ó, pelo que a palavra diz. Eu já falei sobre isso, irmãos. Vou falar de novo. Pega um pote vazio de Helmas, ou daqueles do Ristoff, conserva. E bota cada vez que você murmurar R$2 ali. Quero ver se você não vai para Cancún no final do ano. Só com a murmuração dos R$2 que você coloca. Faz isso. Pastor, mas o que tem a relação quanto a isso? Sabe o que é, irmãos? Você dá foco em coisas que não são importantes. E esquece de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, Jesus parou na frente de um gasofilaço. E ficou olhando as pessoas. Mas não é sobre isso. É sobre verdades que nós precisamos entender. Quem crê nisso, diga amém. Bote sua mão no coração e diga assim, Senhor, me ajuda. Teu Espírito que habita em mim, me guia essa verdade. Diga assim, eu não quero resistir àquilo que tem que ser feito. Amém, irmãos? De verdade, não fica chateado não. Se você tem dificuldade nessa área de ofertar, dizimar e primiciar, me procure. Não é o pastor Álvaro, não é meu pai, nem minha mãe. É a mim. É a mim. Não tem nada a ver com eles. Tem a ver com a direção que Deus deu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ah, não é? Eu vou ligar para o Aurélio para tirar uma dúvida. Pode ligar. Mas vai lá, paquetá.com. E quem não sabe, dá 5 minutos ele diz, ô pastor, fulano de tal me ligou aqui e falou sobre isso, sobre isso, sobre isso. Tá tudo certo, irmão. Não é bate e volta. Diga assim comigo, quem ama, protege. A igreja está crescendo, amém? Quem crê nisso? Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Vamos vigiar. É assim, irmãos. Então entenda que hoje nós precisamos entender que andar com o Senhor e crer até o fim tem esses princípios que são básicos, que enquanto eu estiver aqui, enquanto eu tiver isso como objetivo de vida, eu preciso ser fiel. E aí você me pergunta assim, pastor, tá, eu entendi, mas me dá na prática. Então tá, vou te dar. Abre Lucas 23, do versículo 33 ao 34, por favor, Dai, coloca ali no Data Show para mim, por favor. Sabe o que me faz crer até o final, igreja? E como crer até o final? Diga assim comigo. Primeiro, eu preciso perdoar. Eita, agora lascou. Perdão, meu irmão. Perdão não é um sentimento lindo, né? Perdão é uma decisão que dói. Eu preciso perdoar. Crer até o final é entender que alguém abriu o caminho para mim. E ele me deu exemplo até na sua morte.
Olha o que o texto diz aqui. Por meio deles, Lucas 23, de 33 a 34. Deixa eu abrir aqui rapidinho então, irmão. Já foi? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, vamos falar junto? 1, 2, 3 e perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Diga assim comigo: se o próprio Cristo, na hora da morte, perdoou, quem sou eu para não perdoar? É simples, irmão. Eu falava sobre isso no GA passado. Em algum momento da ministração eu falei exatamente sobre isso. Irmãos, quando nós nos colocamos no lugar de dizer assim, não, eu não perdoo, você está sendo melhor do que Deus. Como diz o Aurélio, você se torna o gigantão da construção, não é isso? E vai para o inferno, irmão. Tudo tem uma fase na vida do crente. Quando você não entende, isso é uma coisa. Agora, a partir do momento que você entende, perdão é uma decisão. Repito, perdão é uma decisão. Abre comigo lá, por favor, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 14. Colossenses 1, do 12 ao 14. Diz assim, ó: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz, e nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Você está entendendo por que você tem que perdoar? Você quer que eu escreva em mandarim? Agora tem a questão da inteligência artificial. Dá para a gente botar outra pessoa falando. Nesses dias eu peguei inglês. Samuel me fez eu pregando em inglês. Vou pregar também quarta-feira que vem em outro idioma. Irmãos, a gente às vezes passa por situações que o Senhor nos leva a um lugar de confronto para resolver isso, para resolver aquilo. Situações que nós somos levados por Deus mesmo. Situações que são permissivas a Ele, para que a gente mude. E eu não sei você, mas tem cada situação que parece que a gente está aqui, aí evita, daqui a pouco essa, daqui a pouco essa, daqui a pouco essa, daqui a pouco isso. E vai só postergando as decisões, as escolhas. E a gente acha que o problema são as coisas, mas não há. Diga assim, ó, muitas vezes está aqui, ó. E quem não perdoa, irmãos, não consegue crer até o final. Ela fala da boca para fora que Jesus está voltando, que Jesus me ama, que Jesus diz. Como é que eu vou amar aquilo que eu não vejo e aquilo que eu estou vendo eu não consigo amar? Como é que funciona isso? Qual a ferramenta que você tem para tentar explicar isso? Alguém vê Deus aqui? Alguém toca em Deus aqui? Mas a fé que nos traz a crer e caminhar dentro disso, nos faz entender e crer dessa forma. Então aquilo que eu vejo, eu não consigo perdoar. Mas aquilo que eu não estou vendo, isso eu digo, não, eu perdoo, está tudo certo. Faz assim comigo, não funciona assim, né? Outro ponto que me faz crer até o final, num processo de depender do Senhor, está no mesmo texto, no mesmo capítulo, só que no versículo 42 ao 43. Perdão, Lucas 23, do 42 ao 43. Que é o quê? Esperança. Diga comigo assim, ó, esperança. Olha o texto. Lucas 23, do 42 ao 43. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu paraíso, no seu reino, perdão. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no... Irmãos, quantos de nós precisamos entender isso aí, ó? Quantas vezes a nossa esperança, irmãos, está na nossa conta bancária, a nossa esperança está, sabe, no status que eu tenho, no meu network, né? No meu nível, entendeu, de relacionamento, no produto que eu tenho. Não, meu produto é vendável, sozinho ele se vende.
O que eu tenho ninguém tem, só eu. E aí quando o Senhor começa a tocar em alguma coisa, mas e aí? Diga assim comigo, crê até o fim. Passa por uma esperança certa. Irmãos, todo crente, escute o que eu vou falar para você, que acha que tudo que tem é única e exclusivamente força dele, esse crente vai fracassar. Em algum momento da sua vida, vai bater um vento, Deus vai deixar acontecer algo, que você vai lembrar do que não deveria ter feito. Estou falando isso, não é porque, não irmãos, é a Bíblia. Se você é uma pessoa hoje que Deus tem dado condição, volta um pouco, não estou falando só para quem tem, estou falando para aqueles que estão no processo também. Quem está começando a vida agora, quem está se alinhando agora, procure fazer o que é certo. Procure fazer o que é... Pastor, mas nós não conseguimos, porque irmãos, que Deus tenha misericórdia na sua vida, tenha a intenção de fazer o certo, coloque diante do Senhor, pare e analise, não posso andar desse jeito. Irmãos, é mais fácil você consertar uma cerca do que você fazer outra. É mais fácil você alinhar o que tem hoje, digamos assim, dentro daquilo que precisa ser feito. Parar e reconhecer que está errado. Não anda mais, para tudo, para. Se você é uma pessoa que tem andado fria, eu estou falando no contexto espiritual agora. Se você é uma pessoa que tem andado fria, que não tem sentido a presença de Deus, pelo amor de Deus, levanta as mãos, grita e diz assim, me ajuda que eu estou indo para o inferno. Porque não é para outro lugar que você está indo. Se você é uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor e fica nessa resistência no coração, deixa eu te dizer, se Jesus voltar hoje, não adianta querer pegar o que? Da lamparina do outro. Divide aqui comigo o teu óleo, divide aqui comigo, porque não vai. O noivo passa, meu irmão, você fica. E tudo por uma semente de orgulho que não é saber pedir perdão, não é saber reconhecer. Irmãos, nós estamos caminhando todo mundo para ir para o mesmo lugar. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, dizer assim, eu preciso de você. Precisamos um dos outros, irmãos. Então a esperança, Romanos 5, por favor. Romanos 5, do 3 ao 5. Romanos 5, do 3 ao 5. E não somente isso, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Versículo 4. E a perseverança, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, tem um ditado que os pregadores usam muito, que quem não está passando prova tem alguma coisa errada, não tem? Os cara pregam mais sobre o crente popó do que... Em vez de ensinar a ser técnico, né? Não, Mas tem uma coisa para a igreja, irmãos, que nós precisamos entender. Já falei sobre isso. Diga assim comigo, Deus está no comando de tudo. No controle estou eu. Fala assim. Bate assim, diga assim, sou eu. As lutas que você está passando, as situações que você está vivendo, eu não sou digno de dizer que se você está errado ou está certo. Não sou eu que tenho que fazer isso. Mas o que eu quero dizer para você é que um crente alinhado com uma verdade que vai crer até o final, ele entende que o que ele está passando não é motivo de pará-lo. Mas pelo contrário, é motivo de avançar. O caráter do cristão, irmãos, ele é lapidado. Ele traz esperança através de uma perseverança. Só experimenta do gosto da vitória quem vai até o fim, irmão. Irmãos, só vai entrar no céu quem permanecer até o fim. Não é parando com qualquer situação, com qualquer coisa, irmão. E é nisso que eu quero que você entenda.
que o diabo quer que você tropece em qualquer coisinha mal resolvida, mal alinhada, mal falada, maldita. Situações que param o cristão. Hoje em dia, qualquer coisinha tira a gente da presença do Senhor. Eu não vou orar porque eu estou, meu Deus. Irmãos, eu fico pensando assim, quando Jesus andava com os discípulos, naquela noite lá que chegou o centurião, os soldados para pegar Jesus, Pedro foi lá e sai daqui! Cortou a orelha de Malco. O cara totalmente sanguíneo. O cara totalmente que lembra muito de nós aqui. Tudo fazia e daqui a pouco... Chegou para Jesus e disse, Jesus, para que tu vai para Jerusalém? Tu sabe, afasta-te de mim. Não, peraí. Calma aí, não é isso que eu quis dizer. Tu és um deles. Eu não, nem pareço com eles. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Pedro negou Jesus. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro fez tudo o que tinha que ser feito. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É o seguinte, irmãos. A palavra declarada sobre Jesus na vida de Pedro é algo fantástico. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. A sombra de quem curava, irmãos? Quem Deus usou para restaurar uma pregação, mais de 3.000 almas aceitaram. Pedro. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que eu entendo? Que eu preciso, irmãos, continuar. Eu preciso crer naquilo que o Senhor falou comigo. Eu preciso crer naquilo que está falando a meu respeito. Porque o resultado é no final, não é no começo. Para o cristão, o que importa é o final e não o começo. Preste bem atenção. Tem muita gente que começa muito bem, mas termina mal. Tem gente que começa muito mal, mas termina bem. É nisso que eu e você temos que estar atento. A minha vida tem caminhado para que lugar? De que forma? Eu tenho crido até o final? Eu tenho perdoado? Onde está a minha esperança? Eu espero um mundo melhor. Não vai ter. Irmãos, hoje está tendo até, inclusive, se os pais entenderem sobre isso, nós vamos ter aí a eleição para conselho tutelar, irmãos. Vai lá votar na escola do teu filho, coloca gente cristão lá. Coloca pessoas dignas, pessoas que estão com entendimento de proteção e tudo mais. Mas tudo isso, irmãos, não vai atrasar o que Deus quer fazer na terra, entenda, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Ah, mas eu quero um mundo melhor. Não vai dar, diz para a pessoa do seu lado, tem uma notícia para te dar, cara. Não vai. Não vai. Pastor, o senhor está pregando sobre esperança. Não, a esperança que eu estou pregando é na glória. Porque Ele vive. Olha a minha música aí. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Quem crente dê uma salva de palmas para Jesus? Essa é a esperança do crente, irmão. Essa é a esperança do crente. Ah não, eu tenho uma esperança que o meu negócio daqui a 10 anos vai. Teu negócio daqui a 10 anos, tu vai ver como é que vai estar. E eu profetizo que vai estar uma bênção em nome de Jesus, rompendo em todos os níveis. Não é palavra de maldição não, irmãos. Eu só quero te dizer que onde está teu coração, está tuas prioridades. Só isso. Só isso. E aí vai para casa, pensa, qual esperança você tem tido? Não, eu quero me formar, eu quero... Glória a Deus. Que o Senhor te capacite, que você seja um excelente funcionário, um patrão, um dono, seja qual for, um político, pastor, homem de Deus, seja qualquer coisa. Mas faça assim comigo, Senhor. Meu coração, na esperança certa, vai dar tudo certo. Eu queria que você ficasse de pé.